Muito boa noite, gente. Muito boa noite para vocês e toda a sua família. Hoje estou de visual novo aqui, trazendo aí informações sobre o mundo do esporte. Mas hoje vou trazer tudo o que rolou nesta última rodada do Campeonato Italiano, o Campeonato da Serie A Team, 38ª rodada. Também vou trazer informações sobre o Mengão, que o Flamengo aí contratou um novo técnico aí, Domenech Torrent, o novo técnico da equipe do Flamengo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Também vou falar sobre a decisão da Copa do Nordeste, o primeiro jogo ontem, o jogo de ida, o jogo de volta que será terça-feira. A gente vai falar tudo sobre isso. Vamos falar desta final do Campeonato Baiano. Também falar sobre essa semifinal do Campeonato Paulista, que foi decisivo hoje entre Palmeiras e Corinthians, que jogaram hoje aí contra os clubes aí do interior. Mas antes disso tudo, a gente vai dar início falando sobre o que o Flamengo ofereceu ao treinador espanhol Domenech Torrent. O Domenech Torrent é o novo técnico da equipe do Flamengo e chega amanhã para assinar contrato aí de 2 anos e meio. Vai até 2021, dezembro de 2021. Domenech Torrent tem 58 anos, participou de todos os títulos aí do Pep Guardiola, no momento é treinador aí da equipe do Manchester City. O Pep Guardiola foi o ex-treinador do Barcelona, do Bayern de Munique. O Pep Guardiola, que foi um excelente treinador, e também do Bayern de Munique, e ganhou Champions League nessas 3 equipes que eu falei aí. E com ele, Domenech Torrent. O cara tem um nome complicado que os torcedores do Flamengo vai se complicar, mas é melhor chamar ele de Domenech Torrent, chama de Donor. Então é isso. Então o Flamengo contratou o novo técnico aí, Domenech Torrent, é o novo técnico da equipe do Mengão. Então vamos falar aqui sobre o campeonato. Vamos falar aqui sobre a FA-Cup, a Copa da Inglaterra, que ontem tivemos aí esse jogo da Copa da Inglaterra. Então a FA-Cup, a equipe do Arsenal venceu a equipe do Chelsea pelo placar de 2-1 e foi campeão da FA-Cup com gols aí do Aubameyang, que marcou 2 vezes, ainda marcou de pênalti, e também do Pulisic, que marcou aos 5 minutos, que abriu o placar, mas Aubameyang virou o jogo e deixou a equipe do Arsenal campeão da FA-Cup, que é a Copa da Inglaterra. Então, virando a página aí, vamos falar aí sobre o campeonato da Série A Team, 38ª rodada, a última rodada do campeonato da Série A Team. Hoje tivemos jogos, ontem, que iniciou a rodada e encerrou hoje. Ontem a equipe do Brest acabou empatando em 1-1 com a equipe do Sampdoria. A equipe do Atalanta perdeu para a equipe da Inter de Milão pelo placar de 2-0. A equipe da Juve perdeu para a equipe do Roma pelo placar de 3-1. A equipe do Milan venceu a equipe do Cagliari pelo placar de 3-0. É um jogaço. A equipe do Napoli também venceu pelo placar de 3-1 diante da equipe do Lazio, que também já estava classificado para a Liga dos Campeões das Europas. Jogos de hoje, nesta 38ª rodada, a última rodada, a equipe do Spal perdeu em casa para a equipe do Fiorentina pelo placar de 3-1. O Spal que já está rebaixado praticamente há 3-4 rodadas atrás. A equipe do Bologna acabou empatando em 1-1 com a equipe do Torino, esse jogaço também. A equipe do Genoa venceu a equipe do Verón pelo placar de 3-0. A equipe do Lecce perdeu pelo placar de 4-3 fora de casa para a equipe do Parma. A equipe do Parma venceu fora. E a equipe do Sassuolo perdeu em casa para a equipe da Udinese pelo placar de 1-0 com gol do Chuca, que o Chuca marcou aos 53 minutos. Virando a página aí, vamos falar da Copa de Portugal, que ontem decidiu tudo aí. A equipe do Benfica perdeu em casa nesta Copa da Inglaterra diante da equipe do Porto pelo placar de 2-1 com 2 gols marcados aí pelo Mbemban, que marcou 2 vezes aí na equipe do Porto e garantiu o título para a equipe do Porto. E que marcou o gol da equipe do Benfica foi marcado por Vinícius a 84 de pênalti. Também ontem a equipe do Paris Saint-Germain venceu aí anteontem, a equipe do Paris Saint-Germain venceu a Copa da França, venceu aí nos pênaltis. O jogo foi 0-0, o Neymar jogou muito bem mesmo, Neymar jogou muito e também converteu sua cobrança de pênalti
que decretou a equipe aí do Paris Saint-Germain campeão da Copa da França pelo placar de 6-5 nos pênaltis. Então 0-0 no tempo normal, nos pênaltis 6-5. Então vamos virar a página aí, já vamos falar aí sobre esses confrontos aí da Champions League, Liga dos Campeões da Europa 2019 e 2020, que vai dar aí o retorno do campeonato da competição da Liga dos Campeões da Europa. Sexta-feira, o retorno do futebol europeu da competição mais badalaica do planeta, a Liga dos Campeões da Europa, voltando aí. Sexta-feira, dia 7, você vai curtir o grande jogo entre Juventus e Lyon. O primeiro jogo, o Lyon venceu a Juve pelo placar de 1-0. A Juve precisa vencer pelo 2 gols de diferença para se classificar para as quartas de finais. A equipe do Manchester City da Inglaterra vai enfrentar a equipe do Real Madrid. Esse jogo aí, o Manchester City vai enfrentar aí a equipe do Real Madrid, e o Real Madrid precisa vencer pelo placar de 3-0 ou vencer pelo placar de 2 gols de diferenças aí para se classificar. E a equipe do Manchester City só precisa pelo menos de um empate ou até perder pelo placar de 1-0. A equipe do Manchester City leva a classificação por conta do gol qualificado fora de casa, marcou 2. Então esses são os confrontos aí do dia 7, que é sexta-feira. E no dia 8 você vai curtir Barcelona e Napoli, jogaço que você não pode perder. O primeiro jogo foi 1-1 na casa do Napoli e o segundo jogo será no dia 8, no sábado. A equipe do Bayern de Munique enfrentará a equipe do Chelsea. No primeiro jogo, a equipe do Bayern venceu a equipe do Chelsea fora de casa pelo placar de 3-0. Eu sei que futebol nada é impossível, mas o placar é elástico. Fora de casa, imagine só, com gol qualificado, é obrigação da equipe do Chelsea vencer pelo placar de 4-0 ou vencer pelo placar de 4-1, porque no agregado você marca 4 gols fora de casa, tem uma vantagem de gol qualificado. Então, se ele vencer por 4-1, a equipe do Chelsea se classifica. Se vencer por 4-0, a equipe do Chelsea se classifica. Se a equipe do Chelsea vencer por 3-0, o jogo vai para a disputa na prorrogação. Então, se permanecer, disputa de pênaltis. Mas a equipe do Bayern pode até perder pelo placar de 2-0, que se classifica para as quartas de finais. Então, o jogo que já está definido aí no dia 12, a volta aí neste jogo aí desta semifinais. Você curte mesmo, jogo da quarta de finais. Você vai curtir já o confronto já entre a Atalanta e Paris Saint-Germain no dia 12 de agosto. Esse jogo vai ser às 16 horas. Lembrando o horário aqui do jogo, quando eu falei, todos os jogos que eu falei serão às 16 horas no dia 7 e também no dia 8. E no dia 12 já decidido aí o jogo das quartas de finais. A equipe do Atalanta enfrentará a equipe do Paris Saint-Germain no primeiro jogo, no jogo de ida. Esse jogo será às 16 horas, o Atalanta joga em casa. E no dia 13, a equipe do Leipzig enfrentará a equipe do Atlético de Madrid às 16 horas, quinta-feira. Então é isso, esses são os confrontos e vamos passar a tabela de classificações aqui do campeonato da Série A Team, que eu ainda não passei. Terminou hoje, encerrou o campeonato da Série A Team. Então, na liderança, a equipe da Juve com apenas 83 pontos. Então, campeão Juve, mais uma vez campeão aí do campeonato italiano com 83 pontos. Em segundo vem a equipe da Inter de Milão, que se classificou para a Liga dos Campeões da Europa com 82. É um pontinho, pegou, hein? Se tivesse mais uma rodada, a equipe da Inter conseguia aí ultrapassar a equipe da Juve. Mas não teve mais, então encerrou por aqui. A equipe do Atalanta está na terceira posição, encerrou aí com 78 pontos, se classificou para a Liga dos Campeões da Europa. Em quarto, a equipe do Lazio, que se classificou também para a Liga dos Campeões da Europa com 78 pontos. E em quinto, a equipe do Roma, que se classificou para a Liga Europeia qualificada com 70 pontos. Em sexto, a equipe do Milan, que se classificou para a Liga Europeia qualificada e com 66 pontos. Em sétimo, a equipe do Napoli se classificou continua aí com 62 pontos. Em oitava, a equipe do Sassuolo com 51. Em nona, a equipe do Verón com 49. Em décima, a equipe do Fiorentina também com 49. Também com 49, a equipe do Parma na 11ª posição. 12ª, a equipe do Bolonha com 47. Em 13ª, a equipe da Udinese com 45.
14ª equipe do Cagliari com 45 também, 15ª equipe do Sampdoria com 42, 16ª equipe do Torino com 40, 17ª equipe do Genoa com 39 pontos. E na zona de rebaixamento, a equipe do Leste, que foi rebaixado para a segunda divisão desqualificada, na 18ª colocação, e os dois rebaixados aí praticamente para a segunda divisão foi a equipe do Brechas na 19ª colocação e a equipe do Spal na 20ª colocação. Então, vamos virar a página e vamos falar do futebol do nosso país, agradecendo aí a todos que curtirem. Fique ligado porque a gente já vai dar entrada aqui no Campeonato Baiano. No Campeonato Baiano, foi decisivo. A equipe do Bahia entrou com um time misto diante da equipe da Jacuipense, mas o jogo acabou empatado em 2-2. Mas o primeiro jogo a equipe do Bahia venceu na quinta-feira, na última quinta, pelo placar de 2-0. No agregado, o Bahia se classificou vencendo pelo placar de 4-2. Gols marcados aí pelo Jefferson Douglas e Jadson, que marcou para a equipe do Bahia. Na equipe da Jacuipense, que marcou foi o Rafael Basto, e o Ranielli, que marcou para a equipe da Juazeirense. Então, na equipe do Atlético de Alagoinhas, que perdeu em casa pelo placar de 2-0 diante da equipe do Juazeirense. Então, a equipe do Juazeirense teve aí a oportunidade de empatar o jogo, deixar tudo igual para levar para os pênaltis. Perdeu um pênalti no finalzinho do jogo. Importante, se ele fizesse esse pênalti, se classificava ou até levar para os pênaltis, né? Mas vacilou. Então foi isto. A equipe do Juazeirense venceu pelo placar de 2-0 com gol aí do Jean e também do Nino Guerreiro. E o Nino Guerreiro voltou e perdeu um pênalti que era muito importante para a equipe do Juazeirense. Virando a página aí, meus amigos, já vamos decretar aí o jogo da final. Antes de virar a página, quarta-feira, dia 5 de agosto, o primeiro jogo da final, Bahia e Atlético de Alagoinhas, 21 horas, vocês não podem perder. Será muito bom, né? Então, vamos falar aqui agora aí da final do Campeonato Paranaense. A equipe do Atlético Paranaense no primeiro jogo, no jogo de ida da final, venceu a equipe do Curitiba pelo placar de 1-0 com gol aí do Léo Cittadini. O jogo de volta será no dia 5, quarta-feira, e você não pode perder. Agora vamos falar aí do campeonato pernambucano. O play de rebaixamento, a equipe do Sport Recife venceu a equipe do Decisão pelo placar de 3-0. Destaque para gol aí do Leandro e também do Betinho e do Heitor, que marcou aí para a equipe do Sport. A equipe do Petrolina acabou empatando em 1-1 com a equipe de Vitória de Pernambuco, com gols aí do Careca, e na equipe do Petrolina que marcou foi o Denis. A equipe do Salgueiro, agora vamos falar aí também aí a grande final aí do Campeonato Pernambucano, mas então vamos falar desta final do Campeonato Pernambucano entre a equipe do Salgueiro e a equipe do Santa Cruz. O jogo acabou empatado em 1-1 no primeiro jogo, então no jogo de volta você vai curtir. E os gols foram marcados aí por Renato Henrique na equipe do Salgueiro e Dani Moraes na equipe do Santa Cruz. O jogo de volta será no quarta-feira, dia 20. O jogo será às 21h30. Jogaço, você não pode perder. Quarta-feira, dia 5. E outro jogo que será o jogo de volta decisiva, o jogo da playoff de rebaixamento entre a equipe do Sport Recife e a equipe do Pretorina. Você que vai curtir esse jogaço. Então, vamos falar agora do Campeonato Alagoano. A equipe do CSA enfrentará a equipe do Murici. Esse jogo será amanhã e você não pode perder às 21 horas, às 16 horas, você não pode perder aí amanhã. Outro jogo muito importante, jogo alagoano também, semifinal. A equipe do CRB enfrentará a equipe do ASA. É um grande time aí, mas é time do interior, mas não vamos desfazer do time do interior, que estão muito forte no momento.
você olha e repara muito o Campeonato Paulista, como é que os times do interior estão muito bem mesmo. Então, CRB e ASA, você não pode perder amanhã às 21 horas. Vamos falar ainda aqui, Campeonato Maranhense Então, no Campeonato Maranhense, você vai curtir Juventus, que venceu hoje pelo placar de 2-0 diante da equipe do Maranhão. Foi um jogaço, mas tem jogo de volta, hein? Ainda no Campeonato Maranhense, a equipe do Imperatriz acabou perdendo em casa para a equipe do Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0, gol marcado por Roner. Então, o jogo decidido aí, a equipe da Juve que venceu a Juventus de Maranhão, que venceu aí a equipe do Maranhão, então pelo placar de 2-0, e a equipe do Imperatriz que venceu, perdeu em casa para a equipe do Sampaio Corrêa. Então vamos falar aqui agora do Campeonato Sergipano, né? Na quadrangular final, a equipe do Confiança venceu a equipe do Freio Paulista pelo placar de 1-0, gol marcado por Micael. A equipe do Itabaiana de Sergipe aí acabou perdendo em casa para a equipe do Sergipe pelo placar de 4-1. Foi um jogaço, né? Jogaço mesmo. E o jogo de volta será aí no dia 5, dia 9, domingo, você vai curtir tudo. O jogo foi adiado. A equipe do Confiança vai enfrentar a equipe do Itabaiana. Esse jogo será às 16 horas. A equipe do Freio Paulistano enfrentará a equipe do Sergipe também às 16 horas. E você não pode perder. Então vamos falar aqui da Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste não foi diferente. O Bahia enfrentou a equipe do Ceará. O mando de campo era do Ceará, mas o Bahia saiu na frente com o Fernandão aí. Só que no vacilo do Bahia depois, o Fernando Sobral foi lá, empatou o jogo, deixou tudo igual. Depois o Kleb virou para a equipe do Ceará. E depois Matheus ampliou a vantagem do Ceará, 3-1 para a equipe do Ceará. O Bahia precisa vencer pelo placar de 3-0 para ser campeão da Copa do Nordeste. Ou vencer pelo placar de 2-0 para levar para a disputa de pênaltis. Então Bahia 1, Ceará 3. O jogo de volta será terça-feira às 21h30. Você não pode perder. O Bahia precisa vencer pelo placar de 3-0. Então a gente já vai falar aqui do campeonato. Campeonato Mineiro. No Campeonato Mineiro, a Caldense perdeu em casa aí pelo placar de 1-0 diante da equipe do Tombense. Jogaço, o gol foi marcado pelo João Paulo para a equipe do Tombense. Campeonato Mineiro, semifinal, primeiro jogo. O jogo de volta será no dia 5, que será quarta-feira. Então você vai curtir às 21h45 e não pode perder. A equipe do Atlético, a equipe do Galo venceu a equipe do América Mineiro pelo placar de 2-1. O gol marcado aí por Jair e Natan, que marcou para a equipe do Atlético Mineiro. E depois Adermi Santos, que diminuiu para a equipe do América Mineiro. O jogo de volta, o jogo de volta será no dia 5, quarta-feira. América Mineiro com seu mando de campo contra a equipe do Galo, a equipe do Atlético Mineiro. Coelho contra Galo. Então, jogo aí. Vamos virar a página e vamos falar aí do Campeonato Gaúcho. Hoje a equipe do Internacional não sofreu para vencer a equipe do Esportivo com uma goleada. A equipe do Internacional venceu pelo placar de 4-0. Destaque para a gol aí do Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, também do Paulo Guerreiro e do Gabriel Bochila, que marcou para a equipe do Internacional, que venceu pelo placar de 4-0. E cartão vermelho na equipe do Internacional foi para o Rezon Saravia, que foi expulso aí aos 64 minutos. 4 para o Inter, 0 para a equipe do Esportivo. O Grêmio também suou a camisa para vencer a equipe do Novo Hamburgo. Então, 4 para a equipe do Grêmio, 3 para a equipe do Novo Hamburgo. Então, do Rio Grande do Sul, foi um jogaço. O gol do
decisivo aí foi aos 90 minutos aí nesse gol aí dessa semifinal, rodada 1 aí dessa semifinal. Então, os gols foram marcados aí na equipe do Grêmio foi marcado por Diego Souza, Maicon, e na equipe do Novo Hamburgo foi marcado por Zé Mário, Cairones, também Zé Mário de pênaltis também marcou para a equipe do Novo Hamburgo, e Diego Souza marcou para a equipe do Grêmio, e depois Luciano deixou a vitória decretada para a equipe do Grêmio diante do Novo Hamburgo. 4 para a equipe do Grêmio, 3 para a equipe do Novo Hamburgo. Agora vamos falar aí do Campeonato Catarinense semifinal. A equipe da Juventus de Santa Catarina acabou perdendo em casa para a equipe do Brusque pelo placar de 3-2. Brusque 3, Juventus de Santa Catarina 2. Os gols foram marcados aí por Gustavo Profos e também por Fabinho, que marcou na equipe da Juventus de Santa Catarina. E na equipe do Brusque, quem marcou foi o Thiago e também o Edu. E Thiago marcou mais uma vez, o Thiago Alagoano. 3-2. A equipe da Chape, num clássico contra a equipe do Criciúma, o jogo foi 1-0 para a equipe da Chape, marcado aí, o gol marcado por Paulinho. 1 para a equipe da Chape nesse primeiro jogo desta semifinal, 0 para a equipe do Criciúma. Agora é hora de falar do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista a Inter de Limeira, aí no jogo aí do Troféu do Interior, a Inter de Limeira perdeu para a equipe do Guarani pelo placar de 2-1. Foi um jogaço. A equipe do Bragantino acabou empatando em 1-1 com o Botafogo de São Paulo. E a equipe do Bragantino venceu pelo placar de 4-3 nos pênaltis. O jogo acabou empatado em 1-1. Nos pênaltis, a equipe do Bragantino se classificou para a grande final do Troféu do Interior. E no Campeonato Paulista, nesta semifinal, Deus favorito, né? Então, Corinthians e Mirassol, a equipe do Corinthians venceu pelo placar de 1-0. Então, sem brincadeira, o Corinthians foi lá e venceu 1-0 para a equipe do Corinthians. Gol marcado por Ederson. E Juninho foi expulso na equipe do Mirassol. E o Palmeiras também venceu a equipe do Ponte Preta pelo placar de 1-0. Um jogaço, um clássico entre Palmeiras e Ponte Preta. O Palmeiras venceu pelo placar de 1-0 e vai enfrentar o Corinthians num clássico que será disputado no dia 9, que será domingo, no dia do Campeonato Brasileiro. Então, Palmeiras não vai jogar o Brasileirão neste dia. Então, o gol foi marcado por Patrick de Paula, que marcou aos 45 minutos e mais um de acréscimo, 46 minutos do primeiro tempo. Palmeiras 1, Ponte Preta 0. Então, encerrando aqui o programa de hoje com esses jogos que aconteceram ontem e hoje. Beijo doce. Voltando amanhã, ou voltando aqui, eu vou voltar quarta-feira para trazer todos os jogos para vocês. Até mais!